Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley, eu sou estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, estudante do curso de licenciatura em Biologia, e hoje eu vou trazer um assunto bem interessante para vocês. É um assunto bem simples, mas eu acredito que seja muito importante estar discutindo esse assunto. Tá bom, o assunto é: algas são plantas? É um assunto bem simples e eu vou estar esclarecendo ele para vocês. Mas antes de esclarecer se algas são plantas ou não, eu tenho que mostrar para vocês o que é considerado plantas pelos taxonomistas atualmente. Hoje, depois de diversas alterações e muitos estudos ao longo do tempo, os organismos que compõem o reino Plantae são chamados de plantas terrestres ou embriófitas. Embriófitas, mas por que esse nome? Embriófitas vem de embrião e planta. No caso, plantas embrionárias, plantas com esse embrião que foi protegido ali através do caule com a conquista do ambiente terrestre. Quando essas plantas foram adentrando o ambiente terrestre, esse embrião delas tornaram-se protegido através do caule. E quais seriam esses organismos que compõem o grupo das plantas terrestres ou embriófitas? Esses organismos são as atraqueófitas, que anteriormente eram chamadas de briófitas, que está nesse grupo os musgos, as hepáticas, os antóceros, que são organismos mais simples em relação, por exemplo, às angiospermas. Tem também as traqueófitas, que é o grupo amplamente conhecido como o grupo das samambaias, que também tem as monilófitas, as licófitas. Tem as espermatófitas, que tem o grupo das gimnospermas, que são plantas que possuem semente, mas essa semente não é protegida. Tem as angiospermas, que tiveram todo esse sucesso na conquista do ambiente terrestre por conta do seu fruto, da sua semente, que é protegida, e por isso ela teve todo esse sucesso na conquista do ambiente terrestre. Como a gente pode perceber, as algas elas não estão inclusas no reino Plantae. Isso mesmo, as algas não são plantas, elas são do reino protista e elas são componentes importantes das teias alimentares aquáticas e juntamente com os dinoflagelados e as cianobactérias, elas formam o fitoplâncton. Entre os diversos grupos de algas, as particularmente mais importantes são as algas verdes, porque as plantas são descendentes de um ancestral que, se ainda existisse, seria classificado como alga verde. Wesley, mas as algas também não fazem fotossíntese? Sim, as algas fazem fotossíntese, assim como as plantas, assim como as cianobactérias. Isso não quer dizer que elas formem um grupo monofilético. Mas o que seria um grupo monofilético? Um grupo monofilético é quando os organismos descendem de um ancestral comum, ou seja, quando esses organismos vieram do mesmo ancestral, que é o caso das embriófitas, que tem como ancestral comum as algas verdes. Mas as algas verdes não formam um grupo monofilético com as plantas, por exemplo, porque não descendem de um ancestral comum. Bom, o que explica esses organismos fazerem fotossíntese é a teoria da endossimbiose, que foi proposta pela maravilhosa Lynn Margulis, não sei muito bem pronunciar esse nome, mas foi proposta por ela, onde um organismo eucarioto fagocitou uma bactéria fotossintetizante e a partir disso surgiram os organismos fotossintetizantes. Acredita-se que tanto mitocôndria quanto cloroplastos foram organismos procariontes que foram fagocitados por um organismo eucarioto e a partir disso foram se desenvolvendo os organismos que a gente conhece hoje, que tem mitocôndrias e cloroplastos, que sejam os seres fotossintetizantes ou os seres que não são fotossintetizantes, mas que possuem mitocôndria. Esse feito foi chamado de endossimbiose sequencial, porque acredita-se que a mitocôndria veio primeiro que o cloroplasto, por exemplo. Então, pessoal, obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e muito obrigado.